Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, que a bênção do Eterno esteja presente sobre a vida de todos. Aqui é o pastor Leonardo, quero desejar a todos vocês aí uma sexta-feira abençoada na presença de Deus, que Deus possa abençoar o dia de cada um, que o Espírito Santo possa trazer a iluminação para o vosso coração e para a vossa mente. Aprove a Deus mais uma oportunidade da gente estar na presença dele, né? Como o salmista mesmo expressa: deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que se encontra em Juízes, capítulo de número 13, Juízes 13, versículo de número 5. Quando eu estava meditando nesse texto, eu iria pregar uma outra passagem ontem na igreja. Estou sempre pregando na igreja, né? E ontem, quando eu cheguei no culto lá, Deus colocou no meu coração esse versículo, né? Essa passagem e tal. E Deus colocou no meu coração um tema: não despreze o propósito que Deus lhe confiou. Quando a nossa mente começa a compreender as coisas de Deus, a gente começa a entender também que nós não estamos aqui nesse mundo por um acaso ou por um acidente. Estamos aqui com um propósito. Quando eu meditava nesse versículo, né, nessa passagem bíblica, mesmo estando no culto, o culto estava acontecendo e eu comecei a meditar, né? Deus me trouxe em memória ou em mente algumas coisas, né? E eu compartilhei com os irmãos ontem durante a pregação. E eu quero nesta manhã compartilhar com vocês Juízes capítulo 13, versículo 5. E eu quero trazer essa reflexão: não despreze o propósito pelo qual Deus te confiou. O Juízes capítulo 13, verso 5 diz: pois eis que tu conceberás e darás a um filho. Nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será nazireu para Deus desde o ventre. E ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. O que temos aqui? Nós temos aqui Deus, né, um anjo falando com a mulher, a esposa de Manoá, e o anjo traz para ela uma mensagem que ela iria engravidar e que ela deveria se privar de algumas coisas, tipo bebida forte, vinho, e não deveria comer coisa imunda, pois ela iria conceber, iria dar à luz a um filho, e esse filho, o próprio anjo, né, representando ali o próprio Deus, diz para a mulher que esse menino seria nazireu de Deus. Só para contextualizar, para a gente compreender a situação e o porquê Deus tomou essa iniciativa. Depois da morte de Moisés, depois que ele tira Israel do Egito, Deus prepara Josué, Moisés instrui Josué, e Josué, depois da morte de Moisés, Josué começa a liderar Israel. Só que Josué, com 110 anos de idade, desde quando ele começou a liderar Israel, ele sempre foi um conservador, sempre foi aquele líder que colocou em prática o que ele aprendeu e o que Deus colocava no coração dele. Josué seguiu na risca, porque Deus havia falado com ele. Se ele não desviasse nem para a esquerda nem para a direita, mas antes, se ele guardasse o livro da lei, meditar nele de noite, Deus iria prosperar ele, onde ele passava ele iria ser bem sucedido. Então Josué seguiu na risca. Só que Josué, depois que ele morre,
ele não havia preparado sucessor. Depois da morte de Josué, os sacerdotes começam a liderar Israel na questão assim de manter Israel no ensinamento de Deus. Só que ninguém vive para sempre. E morrendo o sacerdote, aquela geração do deserto, surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia Deus e muito menos as obras, os feitos que Deus havia feito a Israel. Um conselho que o salmista dá no Salmo 103, verso 2, bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É até uma ingratidão a gente desconsiderar ou esquecer do que Deus fez ou faz na nossa vida. Então, essa geração não conhecia Deus, muito menos as obras que Deus havia feito para Israel, desde o Egito até a terra de Canaã. Essa geração, ela facilmente se desviou dos caminhos de Deus, ignorou todos os mandamentos, começou a praticar, cada um tinha a sua verdade, cada um fazia o que bem queria, e Deus enviou o anjo para repreendê-los. Como se não bastasse, Israel pecar contra Deus, Israel esquecer, essa nova geração esquecer de Deus, eles não deram ouvido à repreensão do anjo e continuaram a fazer o que bem parecia aos seus olhos fazer. Quando Deus envia o anjo que eles recusam, é claro que Deus não deixa nada acontecer sem avisar. Deus não deixa nada acontecer sem antes revelar os seus segredos. Então Deus, como Israel havia recusado a repreensão do anjo, Deus ele teve que usar um outro método de disciplina, entregar Israel na mão de inimigos ou opressores, para trazer uma correção para que o povo fosse levado ao arrependimento. E o livro dos Juízes, que durou aproximadamente 320 anos, Israel desviava, Deus os entregava na mão dos opressores. É claro que havia remanescentes que não cometeram erros, né? Porque muita gente paga pelo erro dos outros, em muitos casos. Então, eles clamavam a Deus e Deus ouvia o clamor e levantava sempre um juiz. A palavra juiz aqui dentro do contexto, dentro do âmbito bíblico aqui, não é aquele juiz que só julga a causa. A expressão original aqui para juiz é libertadores. Então Deus levantou libertadores para libertar Israel quando eles clamassem por socorro. E aqui a gente vê que no capítulo 13, Deus, olhando para Manoá, ou para a esposa de Manoá, trazendo uma mensagem muito importante para ela. No capítulo 13, Israel estava caindo, levantando. Então esse período foi um dos piores períodos espirituais que Israel viveu. Israel distanciava de Deus, caía na mão dos inimigos, eles clamavam, Deus ouvia e os atendia. Quando a gente observa o capítulo 13, Deus ele chega até a esposa de Manoá e lança para ela uma palavra, que ela iria engravidar, ia conceber, e pediu para ela se privar de bebida forte, de vinho, para não comer coisa imunda. E diz a Bíblia, está até aberto aqui, né, no Juízes 13, que a mulher de Manoá, ela era estéril, um ventre que nunca tinha gerado. Então Deus, através do anjo, ele fala à esposa de Manoá que essa criança nasceria com um propósito: libertar Israel das mãos dos filisteus. Se você observar o versículo de número 1, o verso 1 diz que Israel estava nas mãos dos filisteus porque o Senhor havia entregado eles. Como eu disse no começo, Israel sempre quando ele pecava, depois que Josué morre, que a nova geração que não conhecia Deus, eles eram entregues nas mãos
dos opressores. E aqui um dos opressores que oprimia Israel era os filisteus. Então, por 40 anos, Deus havia entregado eles nas mãos dos filisteus. O povo clama e Deus ouve. Então, Deus vai até a esposa de Manoá, que era estéril. Fica subentendido que Deus não pega carona em situação favorável. Deus não pega carona em situação fácil ou mamão com açúcar. Não. Deus não pega carona nisso, não. Deus é um Deus que trabalha onde quer, no ambiente que quer, porque Ele é Deus. Deus escolhe o ventre estéril para gerar o seu propósito. Então, muitas vezes, a gente até limita o poder de Deus, escolhendo o lugar que Deus vai trabalhar ou escolhendo o método que Deus vai usar para poder cumprir o seu propósito. Então precisamos ter em mente Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, ou em outras traduções diz, operando eu, quem impedirá? Deus escolhe um ventre estéril para gerar. Só que Deus deu a essa mulher algumas recomendações e orientações. Não beba bebida forte, não beba vinho e não coma nenhuma coisa imunda ou impura. Aqui você passa a compreender que muitas pessoas declaram que têm propósito. Eles querem alcançar o propósito, mas não querem seguir as orientações e as recomendações no decorrer dessa espera do propósito acontecer. Então o ventre estéril ia gerar, e Deus havia dado uma recomendação, porque o que estava sendo gerado ali já tinha um propósito, já tinha uma missão, e ele seria nazireu de Deus. A palavra nazireu em língua hebraica é nazir, que significa consagrado ou dedicado a Deus. Alguns votos do nazireado durava a vida toda, dependendo do voto, ou só um certo tempo. No caso aqui da esposa de Manoá, eles deveriam colocar o nome da criança de Sansão, e ele nasceria com um propósito, que era para livrar Israel ou libertar Israel das mãos dos filisteus. Vai analisando para você ver até onde eu quero chegar. Porque para entender o que a gente leu, temos que contextualizar e observar os acontecimentos em volta. Então, a esposa de Manoá recebe essa palavra e a criança seria nazireu de Deus. Nazireu de Deus quer dizer, ele seria dedicado e consagrado a Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Nós passamos a compreender isso quando começamos a entender as coisas de Deus. Aí você passa a entender que você não foi um acidente na criação, você não foi um acaso, você nasceu com um propósito. E quando a esposa de Manoá engravida, ela concebe, deu à luz e colocou o nome do menino de Sansão. Sansão, ele foi um grande personagem que marcou a história bíblica. Teve seus erros, suas fraquezas, suas negligências, mas ele foi um dos personagens que marcou a história bíblica. Quando a gente observa a vida de Sansão, Sansão nasceu com um propósito, nasceu com uma missão, nasceu com uma responsabilidade, e ele nasceu já favorecido, porque quando o texto diz que ele iria ser nazireu, ele ia ter uma vantagem, ele seria dedicado a Deus. Então ele já nasce com esse propósito, já nasce para ser dedicado a Deus. E para o nazireu, a gente vê pela Bíblia, no livro de, acho que é Números capítulo 6, fala sobre os votos do nazireu, do nazireado,
É claro que o nazireu ele era consagrado, dedicado a Deus, mas ele tinha também alguns princípios e recomendações para poder seguir. Não envolver com prostituta, não beber bebida forte, não tocar coisa imunda, várias coisas que ele não podia fazer. Algumas coisas ele não poderia tocar, era restrito para ele. Todo crente, ele deve agir como um nazireu. Tem coisa que ele não pode tocar, tem coisa que ele não pode comer, tem coisa que ele não pode fazer. Aí, Leonardo, mas muita gente faz. Mas se você é um nazireu, você tem que agir como um nazireu, alguém que foi consagrado, alguém que está se dedicando a Deus. A Bíblia diz que Deus é bom para com os limpos de coração. A palavra limpo de coração traz uma ideia de alguém dedicado a Deus. Porque alguém que se dedica a Deus tem um coração limpo, tem o coração puro, tem a mente pura. Nós lemos no Salmo, eu acho que é o Salmo 24, quem subirá no teu santo monte, quem vai entrar no teu santuário, aí aquele que é limpo de mão, puro de coração e tal. Então Deus é bom para com os limpos de coração, que são pessoas dedicadas a Deus. É um tipo de nazireu, dentro da linguagem bíblica, né? Então Sansão ele nasceu com um propósito, nasceu com uma vantagem. Ele era dedicado a Deus. Sempre que ele estava, você conhece mais que a história, sempre que ele caía em apuros, estava em dificuldade, o Espírito de Deus vinha sobre ele e dava a ele livramento. Sansão tinha uma vantagem, mas ele negligencia, ele despreza as orientações que eram para o nazireu seguir. Olha o tema dessa reflexão. Não despreze o propósito que Deus lhe confiou. Deus confiara em Sansão a responsabilidade, o propósito de libertar Israel das mãos dos filisteus. Sansão tinha a unção de Deus sobre ele. Sansão tinha o Espírito de Deus sobre ele. Sansão era um homem que deveria ser dedicado a Deus porque ele era nazireu. Então, quando Sansão, a gente observa a vida de Sansão, a vida dele toma alguns rumos diferentes por causa das escolhas erradas que ele fez. Mesmo sendo consagrado a Deus, nós precisamos analisar nossas decisões. Mesmo sendo dedicado a Deus, nós precisamos analisar onde pisamos, que ambiente frequentamos, que tipo de palavras falamos, que tipo de pensamento permeiam nossas mentes, que tipo de intenções tem permeado o nosso coração. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala com os Efésios no capítulo 6, quando ele fala sobre a armadura, ele fala num versículo sobre orando em todo tempo. Ou seja, em todo tempo, mantenha o contato, o diálogo e a concentração em Deus. Então, uma pessoa que tem propósito, ela não deve negligenciar essas recomendações e orientações. Muitas pessoas têm caído no laço da questão do emocionalismo e algumas pessoas não compreendem que a manifestação de Deus na vida deles é simplesmente manifestação por misericórdia. Tem muita gente que acha que a manifestação de Deus é a aprovação de conduta e muitas vezes não é. Então Sansão, mesmo ele sendo consagrado, dedicado e sendo nazireu, ele fez escolhas erradas e essas escolhas fez a vida de Sansão tomar rumo diferente. Outrora ele nasceu com um propósito, mas esse propósito atrasou um pouco porque ele começou a escolher errado, ele quebrou os votos do nazireado. Deus é tão misericordioso que mesmo a pessoa sendo separada, dedicado a ele, sempre há uma possibilidade de um erro, de uma falha. Deus, por sua misericórdia, ele deixou, entre parênteses, uma saída, uma válvula de escape quando, se caso um nazireu quebrasse o voto. Ele poderia retornar
de novo ser dedicado a Deus depois que ele fizesse algo. Se ele quebrasse o voto do nazireu, ele tinha que ir até o sumo sacerdote, raspar a sua cabeça, pegar o cabelo cortado e jogar no fogo e esperar um outro cabelo crescer. O cabelo crescido representava uma nova aliança, um novo pacto. A partir dali, o nazireu poderia dedicar-se à vida a Deus novamente e ele seria aceito. Sansão não fez isso. E muitas vezes, por não observar esses detalhes, a gente até cria a imagem de Dalila, não que ela tenha culpa, não que ela não tenha culpa, mas do jeito que muita gente apresenta Dalila como se ela fosse uma endemoniada, possivelmente Dalila foi utilizada como um instrumento de juízo para Sansão. Como ele havia quebrado os votos do nazireu, ele deveria ter ido até o sacerdote para o sacerdote rapar a cabeça dele, pois é melhor ir até o sacerdote confessar do que ser exposto e envergonhado. Se ele tivesse ido ao sumo sacerdote, ele ia ter a cabeça raspada, o cabelo crescia e ele teria um novo pacto com Deus. Só que ele não faz isso, ele brinca, ele ignora os sinais de que ele deveria ter feito isso, porque a lei para o nazireu era essa. Se quebrou o voto, deveria voltar até o sumo sacerdote e cumprir esse ritual. Como ele não foi, quem raspou a cabeça dele foi um homem que Dalila chamou. Dalila perguntou para Sansão qual era o segredo da sua força. Sansão, ele ignora os sinais de risco. Assim como a gente faz muitas vezes. Os sinais estão aí sendo apresentados e a gente não percebe. O pecado jaz à porta, mas cabe a você dominar. Em Hebreus 12, o autor diz, né? Portanto, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Olha a orientação que o autor aos Hebreus dá. Portanto, deixai todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Olha que interessante. Sansão, ele ignora os sinais de risco. Por várias vezes, Dalila pergunta para ele qual o segredo da sua força. Ele não responde. Ele sempre sobressai. Mas chega uma hora que Dalila convence Sansão a revelar o segredo. Se eu cortar meu cabelo, eu perco a minha força. Ele ignora os sinais anteriores. Ele acaba revelando o segredo da tua força. É claro que a força de Sansão não era por causa só do cabelo, porque o segredo da força do cristão é a comunhão com Deus. E o segredo de Sansão, da força dele, era o voto de nazireato que ele tinha. Só que quando ele revela o segredo, que Dalila raspa a cabeça dele, porque um dos sinais importantes do nazireu era não cortar o cabelo. Além de privar-se de bebida forte, vinho e coisa imunda, ele não podia cortar o cabelo. E o cabelo de Sansão, quando foi cortado, ali é tipo como a comunhão de Sansão estava quase se arrebentando, porque ele havia tocado no animal morto, não podia tocar em coisa imunda. Ele bebeu bebida forte, fez muitas coisas. E Sansão, o que faltava para ele quebrar o voto era só cortar o cabelo, porque o resto ele já tinha feito. Ele deveria ter ido até o sacerdote, mas como ele não foi, Deus permitiu essa situação. Ele ignora os sinais de risco. Dalila descobre o segredo da força dele. Dalila o faz dormir sem assustá-lo, porque é assim que o inimigo faz. Ele vem, como diz a expressão muito antiga usada pelos os crentes dos anos 2000, 2010, é que o diabo vem com o sapatinho de algodão. Ele vem sem a gente perceber. Ele age de forma sorrateira. Por isso que a Bíblia nos manda vigiar em todo o tempo. Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Não podemos ignorar os sinais de risco. Sinais que estão dando aviso que a nossa vida espiritual está correndo perigo.
Sansão, quando ignora os sinais, a Bíblia vai dizer que Dalila o faz dormir, não sei se é no colo dela ou próximo a ela. Quando Sansão dorme, ela chama um homem vem e raspa o cabelo de Sansão. Ela o amarra, ou manda amarrar ele, e ele dormindo, Dalila grita: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Quando ele vai tentar arrebentar, o texto diz: ele não sabia que o Espírito de Deus ou o Senhor havia se retirado dele. Isso aqui é fundamental, porque quando Deus se retira, uma casa nunca fica vazia. Nós pegamos como base 1 Samuel 16, quando Samuel foi ungir Davi como rei, lá na casa de Jessé. O ato de Samuel derramar o óleo sobre Davi, o texto diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi e um espírito mau se apoderou de Saul. Precisamos tomar muito cuidado. As nossas escolhas, nossas decisões podem mudar radicalmente a nossa história ou o rumo da nossa vida. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um propósito. É só você abrir a mente, deleitar no Senhor, que Deus irá mostrar qual é o seu propósito. Eu vejo na Bíblia 3 nazireus que nasceram com um propósito diferente. Samuel, ele era nazireu, porque Ana, antes de engravidar, ela ora a Deus pedindo a Deus um filho, e ela disse: olha, se o Senhor me der, eu vou dar ele para o Senhor, e na cabeça dele eu não vou subir navalha, um voto de nazireu. Só que o Samuel, ele era um nazireu que tinha o propósito de trazer o avivamento para Israel e restaurar espiritualmente Israel, levando Israel à verdadeira adoração a Deus. Jesus era um nazireu também, um homem dedicado a Deus, cheio do Espírito Santo. Ele foi enviado para quê? Para desfazer as obras do diabo. Ele veio enviado para quê? Para salvar o que se havia perdido. Ele veio e foi enviado para qual propósito? Pôr em liberdade aqueles que estão cativos. O próprio Jesus, ele relata isso, lendo o livro de Isaías, quando ele chega na sinagoga. Em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, ele relata isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, abrir prisão aos presos, dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E eu vejo Sansão, que era um nazireu que tinha um outro propósito, que era libertar Israel das mãos dos filisteus. Então Sansão não percebeu que o Senhor havia se retirado dele. Olha as consequências de ignorarmos e desprezarmos o propósito pelo qual a gente foi enviado. Todos nós nascemos com um propósito, com uma responsabilidade. A ignorância de Sansão, o desprezo dele ao propósito, fez com que ele caísse nas mãos dos filisteus, vazaram, arrancaram os olhos dele e colocou ele em um moinho para poder fazer o serviço de um animal. As escolhas e decisões de Sansão levou ele à queda de um herói para palhaço, porque os filisteus começaram a rir dele. Cadê o herói e tal, que a coisa toda. E Sansão, com a cabeça raspada, ele ora a Deus. E diz a Bíblia que o cabelo começou a crescer e como antes de ser raspado. Ou seja, um novo pacto estava em andamento. É claro que não precisava daquilo tudo, era só, ele deveria ter ido até o sumo sacerdote, ter raspado a cabeça, ele não ia passar por isso, mas a escolha que ele fez, as decisões que ele tomou, levou ele a essa consequência e a essa situação. Pare e pense, não despreze o propósito que Deus lhe confiou. Sansão, mesmo estando preso, mesmo estando amarrado no moinho,
o cabelo volta a crescer. E quando os filisteus estavam festejando, zombando dele, ele pede para um homem levar ele até as 2 colunas. Porque quando o cabelo dele voltou a crescer, eu acredito que ele sentiu que o pacto estava em andamento. Então Sansão, tendo o pacto restaurado, ele ora a Deus, fala: Deus, me fortalece só dessa vez para que eu vingue meus inimigos. E ele matou muita gente naquele dia. Ele morreu cumprindo a sua missão, que era matar filisteus, matar o inimigo. Então que nesta oportunidade você possa meditar nesta palavra. Não despreze o propósito que Deus lhe confiou. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.